poder das palavras. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 38 a seguir. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixe que ele vá. Feche seus olhos. Senhor, obrigada pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu ensinamento. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Ouvimos os louvores de adoração, te adoramos com os nossos lábios. Agora, Senhor, vamos nos alimentar da tua palavra. Que os nossos corações estejam abertos, os ouvidos estejam atentos à tua doce palavra, à tua doce voz. No nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Por que o poder das palavras? Porque nós temos aprendido, a palavra de Deus nos diz que o poder da vida e da morte estão na língua. E quando nós temos que falar algo, tomar uma atitude, nós usamos os nossos lábios para declarar e profetizar as coisas boas sobre a nossa vida. E aqui nós vemos uma situação que é contrária, e eu gosto muito disso, dessa situação. Por quê? Porque não existe nenhum cientista, nem médico, nem doutor da lei, nem ninguém que consegue provar e explicar o que aconteceu aqui. Ninguém consegue ressuscitar ninguém, embora eles tentem, estão tentando, mas ninguém conseguiu até hoje ressuscitar uma pessoa que já estava morta há 4 dias. Ou alguém tem algum conhecimento que isso aconteceu? Eu nunca ouvi falar que um morto de 4 dias foi ressuscitado através do quê? Da palavra, da autoridade, do poder do nome de Jesus. E o Senhor, Ele chega nessa situação e nós sabemos que foi uma tristeza. Jesus chorou, Jesus ficou triste diante daquela situação. E meus queridos, às vezes vocês estudam a palavra de Deus, eu sei que vocês estudam, talvez vocês olhem e alguém pode falar para você, como já falou para a gente, mas não era só Jesus falar: vai lá e ressuscita? Poderia ser assim. Mas o Senhor, Ele quis provar mais uma vez que nós temos o poder de fazer coisas grandiosas no nome de Jesus. Porque antes dele ressuscitar Lázaro, antes dele chamar Lázaro para fora, ele agradece ao Senhor pelo milagre que já teria acontecido. Não é assim, irmãos? Lá no verso 41, primeiro passo, ele mandou tirar a pedra. E quando mandou tirar a pedra, ele levantou os olhos para o céu e ele disse o quê? Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele já estava agradecendo ao Senhor por um milagre. Então eu quero dizer para você nessa manhã: se o seu milagre não chegou, a partir de hoje, olhe para o céu e comece a agradecer pelo milagre que já foi gerado na sua vida. Porque quando a palavra do Senhor é liberada sobre as nossas vidas, ela tem um tempo que vai acontecer, um tempo que vai acontecer. Tem um processo para essa palavra se cumprir. Nós sabemos que tem esse processo. O processo de Lázaro aqui, durou 4 dias. Eu não sei o tempo do seu processo, às vezes são anos esperando, mas continue agradecendo ao Senhor e permaneça na posição de filho de Deus. E aqui nós vemos toda essa situação. E a Marta, as pessoas às vezes falam mal de Marta, mas naquele momento ela estava sofrendo a perda do irmão. Não era fácil a situação que ela estava passando.
E às vezes as pessoas estão do nosso lado e não têm a mesma fé que a gente, irmãos. E aí você vai fazer o quê? Vai lançar fora? Não vai. O que Jesus fala para ela? Eu não disse a você que se você cresce veria a glória de Deus? A autoridade que está sobre o nosso Deus. Ele falou para ela, se você crer, eu não disse para você? Palavra liberada. É assim que nós vamos alcançar o nosso milagre, através da nossa palavra e também da nossa atitude. Nós temos que ter atitude. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que nós recebemos a palavra do Senhor, recebemos a promessa e tudo vai ficar bem. Não, você precisa permanecer e confiar no Deus que te deu a palavra, no Deus que vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Não temos que olhar para a situação, nem olhar para Marta, Maria, ou olhar como aconteceu quando estavam sendo reconstruídos os muros de Jerusalém, que chegou algumas pessoas que são Sambalate, Tobias e... Como é que é o nome do outro, amor? Sambalate, Tobias e o outro que eu esqueci o nome. Como é? Me ajuda aí, Will. Não lembro agora. Sei que chegou lá e aí queriam tirar o foco de Neemias. E Neemias estava trabalhando na obra de Deus. E aí às vezes a gente acha que os nossos amigos estão ser a favor. E esses amigos não eram tão amigos assim, irmãos. Mas eles não têm a mesma fé que você. E aí você vai deixar as palavras dele entrarem no seu coração e você vai falar, eu sou um coitadinho mesmo, eu não consigo, eu vou parar o que eu estou fazendo. Não, o Senhor colocou sobre a sua vida o espírito de ousadia. Vá e conquiste. Nós terminamos a campanha recentemente, campanha demarcando o quê? O território. É só para quem tem fé, irmão. Quem não tem fé não faz aquilo não, porque como que você vai olhar para a situação que você está vendo e você vai falar, eu não vou conseguir. Existem somente duas opções, repita comigo, duas opções na vida do crente. Ou você vai ser a vítima, ou você vai ser o sobrevivente. Aí você que escolhe. Não, eu quero ser a vítima porque eu sou um coitadinho, eu nasci numa família e assim, assado. Problema seu. Mas você que é crente, é o crente, Ana, essa você vai gostar. Crente raiz. Crente raiz é aquele que vai falar, eu vou mudar essa situação porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A sua situação atual, ela não define o seu destino não, irmãos. Hoje você pode estar passando por um processo doloroso, por algo difícil de entender, de compreender, uma situação que você não achava que deveria vir sobre a sua vida. É normal, nós não temos mesmo que nos conformar, mas isso não vai definir o seu fim. Tenha certeza, tudo está no controle das mãos de Deus, mas isso depende de quê? Das minhas palavras. Eu ouvi o testemunho de uma pastora da nossa região uma vez, e ela estava com câncer no colo do útero, e ela estava contando que foi um processo muito difícil para ela. E eu não sei como que é, mas a minha bisavó teve, a minha tia conta umas histórias como que era, e ela estava contando, compartilhando com a gente essa experiência, como que foi. E aí o médico falou para ela, olha, não tem mais cura, não tem mais chance, não tem mais o que fazer, você, já prepara tudo, porque tem que fazer. E aí ela pegou aquela palavra dentro do consultório médico com o marido dela, e aí ela já repreendeu no coração dela. Ela ouviu, mas ela o quê? Repreendeu. Por quê? Porque a cura, ela serve o Rei dos Reis e serve o médico que pode curar e que ressuscitou o morto de 4 dias. E ela repreendeu aquela palavra. E ela repreendeu aquela palavra e ela foi para a casa dela. Irmãos, existem situações que só vai mudar através da sua atitude. Ela chegou na casa dela e o marido dela já todo cuidadoso. Porque, Ela falou, para com isso, eu não vou morrer não. Aí o marido dela, pastor também,
Falou, como assim? Né? O médico falou, minha mulher acho que está... Porque ele ficou em choque. E ela falou assim, Deus já me curou, é só questão de tempo. Atitude, Gi, é assim. É atitude, a palavra foi liberada, você tem que tomar atitude. E aí o que aconteceu? Ela mesmo fraca, mesmo com dificuldade. Aí ela falou, eu vou fazer uma coisa, eu vou limpar o meu banheiro. Porque ela não estava conseguindo fazer muita coisa. E ela falou que ela sentou e ela começou a limpar os rejuntes da casa dela. E agradecer ao Senhor pela família e pela cura que o Senhor já estava liberando sobre a vida dela. Atitude. Ela estava doente, já estava com as quimioterapias todas agendadas já para começar a fazer. Escute isso, irmão, com atenção. A atitude de fé dessa mulher. E ela ficou limpando, ela falou, Senhor, está doendo, mas eu creio que o Senhor já está me curando, eu já estou curada. Ela tomou atitude, ela começou a fazer as coisas dentro da casa dela, como se ela estivesse curada. Sabe o que aconteceu? Jesus curou. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aplauda mesmo o nome do Senhor e glorifique. É a fé, é a atitude. Eu não estou vendo, o meu milagre não está acontecendo, mas eu creio que ele vai chegar em nome de Jesus e vai chegar. Provérbios 23, 7. Tem uma palavra que eu gosto muito. É um monte, né? Mas Provérbios 23, 7 diz assim. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. É só a primeira parte. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo nós temos que trazer para as nossas vidas. Assim como nós nos imaginamos, nós somos. Se nós ficarmos nos imaginando coitadinho, vítimas de todas as situações, nós vamos ser assim para o resto da vida. Mas se nós entendemos, colocarmos no nosso coração, na nossa alma, no nosso íntimo, que nós servimos um Deus que pode todas as coisas, que nós somos filhos de Deus, geração eleita, sacerdócio real, um povo que vai morar no céu, irmão, é aquilo que eu sempre falo, ninguém vai parar você. Ninguém vai paralisar a sua fé. Nós temos que estar com o nosso coração enraizado no Senhor e crer que Ele que tem os pensamentos de paz sobre as nossas vidas. Não é o irmão do lado, o amigo, ou a pessoa que vê você lá nas redes sociais e acha que pode te julgar. Não, é Deus no seu secreto que conhece o seu coração. A vitória vem dEle. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21 vai dizer isso para nós. Você já pensou, irmão, se Jesus chegasse lá no túmulo de Lázaro, e ficasse com medo? E que lição que Jesus ia deixar para nós? Ah, mas era Jesus. Mas Jesus chorou. A palavra diz que ele ficou triste. Quando ele ficou sabendo da doença de Lázaro, ele podia ter mandado lá e falado, Senhor, cura ele. Podia ou não podia, irmãos? Deus é o dono de tudo. Ele pode todas as coisas. Mas era necessário que esse processo acontecesse para quê? Para que hoje nós pudéssemos falar, o Deus que eu sirvo ressuscita morto de 4 dias. Então se ele fez, ele vai fazer de novo. E quantas vezes for necessário, o Senhor vai ressuscitar o milagre que você acha que está esquecido. Porque Deus não engaveta sonhos. Deus não mata sonhos, irmãos. Pode ficar tranquilo. Você pode esquecer o tempo que for. Mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eu me lembro de uma oração que eu fiz com 14 anos. E eu só fui lembrar dessa oração muito tempo depois. Mas eu já tinha levado tanta cabeçada, dado tanta cabeçada, não é levado, né? Já tinha dado tanto murro em ponta de faca, porque às vezes a gente acha que a gente pode resolver as coisas. Mas quando Deus realizou, e Ele realiza por completo, Ele me mostrou que realmente era Ele que estava fazendo. Porque Ele me levou no quarto onde eu estava, no momento em que eu estava.
E, irmãos, eu senti até a temperatura no meu joelho, porque eu estava orando de joelhos e pedindo para o Senhor. 14 anos, Deus faz. Ele faz. Como fez no passado, Ele faz até hoje. Então saiba que na sua vida sempre vai ter duas opções. Quem aqui já ouviu a história do muro? Um rapaz estava andando em cima do muro. E de um lado estavam os demônios. E do outro estavam anjos. Presta atenção. E ele estava andando no meio do muro. Ali em cima do muro, perdão. E os demônios estavam ali, de boa, de boinha. Demônio tá de boa é meio complicado, né? Mas vamos conjecturar assim, dessa forma. E o anjo estava ali do outro lado, fazendo de tudo para que ele viesse para o lado dele. E estava ali, trabalhando, e queria que, de novo, e queria que viesse para o lado dele. E o demônio estava lá de boa. E aí, o cara pergunta assim para os demônios: mas vocês não vão fazer nada? Né? Eu estou aqui, vocês não vão brigar por mim? Ó o alecrim dourado, né? Achando que a última bolacha, Laura. Ai, o alecrim dourado. Está perguntando. Você não vai fazer nada? Né? O outro está lá brigando para me querer e você está aqui de boa. Sabe o que o demônio falou para ele? Enquanto você não tomar uma atitude, você já é meu. Irmãos, a vida do crente não é só de palavras, mas sim de atitudes. Porque quando o diabo se levanta, você tem que se levantar também com autoridade. Às vezes você vai estar com medo, mas se levante com autoridade e fala: aqui não, Satanás, porque eu sirvo o Rei dos Reis e Ele está comigo. E a palavra diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Então aqui não. Não deixa o diabo bagunçar na sua casa, irmão. Repreenda, levanta sua mão e repreenda no nome de Jesus, que ele vai sair no nome de Jesus. Porque o Senhor disse isso para nós, que em meu nome expulsarão demônios. É isso, é palavra de Deus. Então não permita isso não, e não tenha medo. O poder está onde? Na sua palavra, mas também está junto com a sua atitude. Não tenha medo de abrir a sua boca, não. Ah, nós estamos vivendo em alguns momentos que não pode falar muitas coisas, né? Ai, não pode. Mas as pessoas precisam saber quem você é. Precisam saber o seu posicionamento. A palavra do crente é o quê? Sim, sim, não, não. Eu gosto disso, mas eu aprendi, né, amor? Aprendi. Que não é também 8 e 80. Porque no meio disso nós temos algumas possibilidades. E quantas são? Eu não sei quantas. É um monte. Um monte de possibilidades. De 8 a 80. Tem a conta, irmãos. Não dá para fazer agora. Tem várias possibilidades. Mas o posicionamento é um só. Eu tenho coisas na minha vida que eu não abro mão, irmãos. Que eu não negocio. Sabe por quê? Porque o que eu faço hoje vai refletir na minha morada eterna. E eu não negocio princípios e não renegocio valores. Não adianta. Pode ser o que for, é muito bonitinho. Ah, irmãos, não tem problema. Vai perder, não tem problema. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. O meu posicionamento é nele, eu estou firmada nele. Então se posicione lá dentro da sua casa. Se posicione lá no seu trabalho. Se posicione onde quer que você esteja, irmão. E abra sua boca e profetize sobre aquele lugar. Talvez você está num ambiente que não é propício, mas eu já falei isso e vou falar de novo. Sabe o que você faz? Pega um óleo de unção, leva lá, ó, sem ninguém ver, ó, dá uma jogadinha assim, ó. Fala: Senhor, abençoa. Pronto, irmão, não precisa de muita coisa não. É só isso, o poder está na sua boca. A autoridade está com você. Chega lá, só joga o olhinho, alguém vai perguntar: o que é isso aqui? Você fala: ah, nossa, né? Oi, jogaram um negocinho aqui. Fique em paz e descansa o seu coração. Na sua casa a mesma coisa. Seus filhos não são crentes? Vão ser em nome de Jesus, mas comece a profetizar sobre a vida deles. Comece a profetizar sobre a vida deles. Abra sua boca e profetize sobre a vida deles.
Ezequiel 37:7, a visão do vale de ossos secos. O Senhor manda ele falar algo e ele fala, o Senhor que sabe, né? Pode esses ossos reviver? O Senhor que sabe. Então, no 7 ele diz o quê? Então eu profetizei. O que está dizendo aqui, mostrando para nós? Então eu falei, eu abri a minha boca. Estava tudo morto, tudo seco, não tinha como reviver. Mas através do Espírito Santo de Deus, ele abriu a boca dele, cheio do Senhor, profetizou. E houve vida onde já não havia mais nada. É assim que Deus faz, irmãos. Simplicidade. É assim que Deus faz. Vocês vão conseguir colocar a imagem que eu pedi? Vocês conseguem enxergar aí? Todos estão vendo? Aqui é a legenda, irmãos, ó. 2 filhos de um pai alcoólatra. Um deles se tornou alcoólatra. O outro se tornou um empresário bem-sucedido. Ó, o que está escrito aqui, ó. Quando alguém pergunta, por que você se tornou essa pessoa? Ambos respondem, meu pai era alcoólatra. Queridos, a atitude depende de nós. Não importa quantas vezes nós ouvimos palavras ruins ao nosso respeito. Não importa quantas vezes as pessoas falaram para você, não vai dar certo, vai morrer. Não importa o que disseram a seu respeito. Eu creio no que a palavra diz, que os pensamentos do Senhor são, para a minha vida, são de paz, não são de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, morar com o Senhor. Então não permita isso acontecer na sua vida e na sua família. Quebre e encerre os ciclos que forem necessários, mas não faça porque seu pai fez, sua mãe fez, sua família toda fez. Você tem a oportunidade de fazer diferente, então faça a diferença. Às vezes você pode falar assim, eu não nasci em berço evangélico, mas você está aqui. Amém, irmãos? Porque Deus tinha um plano na sua vida. Ele não precisa de nome, sobrenome. Ele te formou lá no ventre da sua mãe. Você já estava separado lá. Ele já te conhecia, querido. Antes de você nascer, ele já te conhecia. Então comece a abrir a sua boca e profetizar sobre toda e qualquer situação. Sobre tudo. Essa semana foi bem corrida. E aí nós passamos por alguns momentos. E o pastor falava assim para mim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu sabia que estava tudo bem. Mas o meu coração estava preocupado. E ele falava, amor, tá tudo bem, tá tudo bem. Poder das palavras. Às vezes é uma coisa simples, tá tudo bem. Pastor, é fácil falar. Não é, irmãos. Às vezes nós passamos por momentos que nós não enxergamos a solução. Sabe quando você está tudo no escuro? Tudo no escuro, você não vê nada acontecendo. Aí você fala, e agora? E agora nada, irmão. Você ora, você fecha o olho e daqui a pouco, o que a palavra diz? A luz do Senhor começa a brilhar nos seus caminhos. É assim que o Senhor faz. Então, a partir de hoje, se você já faz, continua. Mas se você não faz, comece a abrir a sua boca e profetizar palavras de bênção sobre toda e qualquer situação. Lembre-se que haverá sempre somente 2 opções. Ou é céu ou é inferno. Ou é vitimismo ou é sobrevivente. Ou é adorar a Deus ou adorar Satanás. Não tem meio termo, irmão. Nessas questões não tem as possibilidades de 8 ou 80. Ou é ou não é. Ou eu sou crente ou eu não sou crente. Ou eu sirvo Deus ou eu sirvo Baal. É assim que funciona. Se posicione. Abra sua boca, profetize, mas fique na posição. Continue se posicionando. Não negocie os valores que o Senhor já colocou para você. Faça o que tenha que ser feito. Faça a sua parte, que a parte do Senhor deixa com Ele, que Ele vai resolver em nome de Jesus.